TV Fortaleza, a TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá, estamos apresentando o programa plenário da cidade Melhores Momentos. Você e eu sabemos que o vereador é como um elo entre a população e o governo. São os vereadores que elaboram as leis municipais e fiscalizam as ações do prefeito. Por isso, são personagens tão importantes para a cidade, para cada um de nós. É valioso conhecer como anda o trabalho desses nossos representantes. Então agora a gente acompanha a entrevista realizada com o vereador do PDT, Gardel Rolim. Vereador casado, pai de 2 filhos, formado em fisioterapia e pós-graduado em gestão hospitalar. Além da defesa pelo acesso à saúde de qualidade, o vereador tem se dedicado ao trabalho social, realizando várias ações em comunidades de Fortaleza. Seja bem-vindo mais uma vez, vereador. Um prazer conversar com o senhor. Olá, Clarice. É um prazer para mim estar mais uma vez aqui no plenário da cidade. Vereador, a Câmara Municipal de Fortaleza agora está ainda mais próxima do povo, né? Como é que foi essa ideia de levar serviços, de levar ações, assim, mais pertinho mesmo da comunidade? Bem, nós já tínhamos na Câmara um programa chamado Câmara nos Bairros, né? E funcionou durante um bom período, e com a pandemia esse modelo ele foi sustado, né? A Câmara, por razões óbvias, aí, por conta da pandemia, deixou de fazer essas atividades. Nesse período também foi inaugurada a Central da Cidadania, né? Uma iniciativa do presidente Antônio Henrique, da mesa diretora, e que presta serviços relevantes para a comunidade. Então, nesse ano, nós, com o arrefecimento da pandemia, nós fizemos um requerimento pedindo que a Câmara mandasse a Central da Cidadania com todos os seus serviços para algumas comunidades. Né? Nós já fizemos isso para Palpina e já fizemos isso na Serrinha. Então foi um ambiente muito bacana, muito importante para a Câmara Municipal, né? Que é um espaço que ela pode estar mais perto da comunidade, e para mim, como parlamentar que solicitei, de ter uma oportunidade a mais para estar ouvindo a comunidade, estar perto, né? Entendendo melhor os problemas, para que a gente possa fazer o devido debate aqui na Câmara e propor as soluções que de fato a população espera. Qual é o impacto que o senhor acredita, né, que é para essas comunidades, né, ter essas ações como a Central da Cidadania lá no bairro? Bem, primeiro é uma mudança de cultura, não é? Assim, quando a Câmara Municipal chega num bairro, é o poder público que está chegando, é o poder legislativo que está chegando. Então, a primeira coisa que faz é quebrar aquela velha máxima de que os políticos só aparecem em eleição. Então, quando a Câmara, só na TV, quando a Câmara vai com toda a sua estrutura de comunicação, atendimento à população, isso está dizendo para a população que a Câmara está lá, presente, e não de portas abertas apenas no seu espaço, mas ela está adentrando os espaços da cidade, né, nas comunidades, especialmente as mais carentes. Então, o primeiro impacto que a gente tem é dessa mudança de cultura, né? As pessoas acabam se surpreendendo em ver a Câmara com toda a sua estrutura em um bairro. E o segundo ponto muito importante é que é um mecanismo que a Câmara, enquanto instituição, tem para ouvir a comunidade, né? Porque eu sei que os vereadores aqui, via de regra, andam muito, conversam muito com as pessoas, entendem bem os problemas da cidade, mas uma coisa a mais é você ter a Câmara enquanto instituição com todos os seus serviços, né? Isso tem um impacto muito maior. E nesse momento é um momento em que a Câmara, enquanto instituição, pode ouvir, inclusive com a sua ouvidoria que se faz presente nesses eventos, pode ouvir a comunidade. Então eu acho que isso é muito importante. Assim, nós que defendemos muito a democracia como algo importante para os dias atuais, a gente não pode perder de vista que a democracia, um dos pilares da democracia é a gente ouvir a população e ouvir de verdade, sabe? Ouvir de fato quais são os problemas, o que é que aflige, de novo, porque aqui na Câmara é que nós, vereadores, temos a responsabilidade de discutir os projetos e alinhar os nossos projetos com a demanda popular. Esse movimento de ir até as comunidades ouvir, eu julgo que é vital,
para sobrevivência, inclusive, dessa democracia que a gente tanto defende. Vereador, o senhor chegando, por exemplo, né, com essa ação em um bairro, provavelmente também acaba notando as outras demandas, né? Além daqueles serviços que vocês estão levando, a população tem essa troca, né? De vocês acabarem vendo, aqui está precisando também melhorar a areninha, ou isso e aquilo. Acontece isso também, né? Sem sombra de dúvida. Quando a gente está lá, né, e eu digo isso por ter vivido isso muito fortemente, quando a gente está nesses espaços, eu faço questão de demorar e ficar disponível, aí você aparece demanda de toda a natureza, né? E uma coisa que mais chama a atenção, você olha no olho da pessoa, né? E uma coisa assim que tem me chamado muita atenção, como o nosso povo está sofrido depois dessa pandemia. Sabe, o que a gente tem visto na prática mesmo é um estado de miséria e de fome das pessoas. Até pouco tempo atrás, antes dessa pandemia, as pessoas tinham muita demanda por emprego, por uma vaga numa creche, enfim. Mas hoje as pessoas estão precisando, elas chegam precisando de comida, né? Pedindo uma cesta básica, pedindo, sabe, assim. Então, é um cenário muito difícil que nós estamos passando. É um cenário de fome mesmo, né? Então, assim, e nesse aspecto, nós aqui da Câmara, a gente precisa buscar alternativas e ver soluções, mas objetivamente, não é uma tarefa do Poder Municipal e muito menos do Poder Legislativo, né? Do Poder Municipal como um todo, Legislativo e Executivo. A gente tem até votado aqui na Câmara projetos e programas para mitigar essa pobreza extrema, né? Nós votamos aqui o ano passado o programa Nossas Guerreiras, que destinou 55 milhões de reais para fomentar pequenos negócios, principalmente onde as mulheres são chefes desses negócios, chefe de família. Então é um valor importante injetado na economia municipal, mas ainda é muito pouco frente à grave crise, primeiro sanitária, que nós vivemos, com a pandemia, muitas mortes e tudo, e consequência dela, uma crise econômica muito grande. A inflação voltando, o desemprego, né? E a gente, e isso, obviamente, é reflexo desses dois pontos que você falou. Desemprego, né, que se mantém estável há pelo menos 5, 6 anos, é uma alta taxa de desemprego, só que agravada a taxa do desemprego, a gente tem a alta da inflação. Ou seja, alguém que conseguia sobreviver, né, precariamente, com 200, 300 reais, há 2 anos atrás, hoje é como esses 300 reais só estivesse valendo 80, 70, né? Porque a inflação corroeu mais da metade desse valor. E por que eu estou falando mais da metade? Porque os índices oficiais não mostram isso. Mas quando a gente entra no supermercado, e o cidadão de Fortaleza sabe bem o que eu estou falando, uma lata de óleo, Clarice, ela custava 3 e pouco, 3 reais e alguns centavos, menos de 4 reais. Hoje passa de 10 reais. Assim, um litro de gasolina custava 3 reais, 4 reais, hoje está custando 8. Então esses índices da inflação de 10, 12%, na prática, para a população mais pobre, ela é muito maior. Porque a população mais pobre, ela consegue sobreviver, esse que está abaixo da linha da pobreza, ele sobrevive comendo arroz, comendo feijão, é o básico. E o básico subiu muito mais do que a inflação. Então, voltando aqui para não se estender muito. E os salários, quando se tem, continuam os mesmos. O salário é o mesmo, né? Assim, nós tivemos uma correção mínima. E, de novo, quem não é assalariado, quem já vive abaixo da linha da pobreza, que vivia com o Bolsa Família ou agora com o Auxílio Brasil, empreendedor, um catador de material reciclável, por exemplo, né, que sobrevivia ali com 10, 12, 15, 20 reais por dia, ele viu seu poder de compra diminuir para menos da metade. Ou seja, se ele comprava 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão há 2 anos atrás com o que ele arrecadava num dia, hoje ele está comprando só meio quilo de arroz. Tem que escolher, ou come arroz ou come feijão. Então, é um cenário muito difícil, né? Muito difícil. A gente espera, assim, de novo, a gente tem procurado fazer aqui projetos que mitiguem isso, mas não tem sido fácil, né? E esses momentos que a Câmara vai nos bairros, a gente tem ouvido muito isso. Hoje é o principal problema do Brasil. É esse poder de compra achatado, é quem está abaixo da linha da pobreza, que de fato estão vivendo em situação de miséria, né? Obviamente existem outros problemas que é de natureza quase que
corriqueira, né, do nosso cotidiano, que é um tapa-buraco, que é o melhoramento de uma via, né, que é um melhoramento da atenção à saúde, enfim, né, mais vaga de escola, mais vaga de creche, que digamos assim, que são problemas ordinários. Uhum. A gente convive com isso, né? Quem está no dia a dia da cidade sabe bem o que eu estou falando. A gente tem, por exemplo, um programa de inclusão nas creches, o prefeito Sarto já inaugurou só no mandato dele 13 novas creches, mas a gente ainda tem um déficit de creche grande, então a gente se depara com isso. A prefeitura tem uma meta de universalizar a creche. Obviamente a gente está nesse caminho, enquanto isso a demanda vai chegar. Escola de tempo integral, assim, a população pede muito, né? Eu queria muito matricular meu filho naquela escola de tempo integral e tal. E que hoje a gente já tem 56%, em torno de 56% das matrículas em tempo integral na cidade. A meta é a gente atingir 100%, mas até lá a gente, né, escuta muito essa demanda. E o mais bacana dessa história da escola é porque a gente começa a perceber, Clarice, que a população enxerga na escola de tempo integral o caminho para a redenção da família. Quando o cidadão chega pedindo para a gente, rapaz, traz uma escola de tempo integral para o meu bairro, queria tanto que meu filho estudasse numa escola dessa, é porque ele sabe que uma escola dessa, no bairro dele, onde o filho dele pode estudar, pode ser a redenção da família dele, pode mudar a história da família inteira. Então isso é muito bacana, eu acho que esse talvez seja o maior legado aí da educação que a gente está vendo ser construído no Ceará. Vereador, e é interessante a mudança de mentalidade da população, das famílias, né? Porque antigamente os pais achavam que os filhos apenas tinham que ajudar com a força do braço mesmo no trabalho e não via na escola o futuro. A gente vem evoluindo socialmente, né? Se a gente for fazer um recorte histórico, assim, na pós-abolição da escravatura no Brasil, principalmente no Nordeste, a máxima era que as famílias fossem bastante numerosas para que os filhos pudessem ajudar com a mão de obra física no campo, né? O Brasil era eminentemente rural, então você tinha famílias como, por exemplo, do meu avô, que teve 16 filhos. Então, aquilo mais do que ter a vontade de ter uma família grande, também cumpriu um papel socioeconômico familiar, né? Como a família se maior, 6 funcionários, como se fossem muitos funcionários, né? 16 funcionários, né? Assim, a grosso modo, claro, mas aquilo cumpria nas famílias um papel socioeconômico muito importante. E esses filhos, com 12 anos ou até menos, ele já tinha a tarefa de ajudar no campo. Inclusive o INSS, para você ter uma ideia como é que é isso, o INSS reconhece, para efeitos de aposentadoria, o trabalho dessas pessoas a partir dos 12 anos, né? Mas que muitas vezes aconteciam até antes, meninos com 7, 8 anos já começavam a trabalhar na roça. Hoje o que a gente vê, né? Aí nós evoluímos socialmente, a gente vê hoje que e aí obviamente houve uma migração da maior parte dessa população do campo para a cidade, e na cidade se deparou-se uma nova realidade com muitos problemas, muitos desafios, mas o que hoje nós estamos construindo e começamos a ver é que as famílias, elas estão priorizando a educação, né? E obviamente o poder público tem um papel central nisso, porque obviamente a maior parte da população não tem como custear uma educação privada, então é uma responsabilidade do poder público. E a gestão municipal aí dos últimos 10 anos, né, o prefeito Roberto Cláudio, o prefeito Sarto, a qual eu com muito prazer lidero a base de apoio aqui na Câmara, tem investido muito nisso, né? E nós acreditamos que a escola em tempo integral ela é um passo importante para a gente ter essa educação libertária que possa transformar a vida das famílias, não apenas socialmente, mas também financeiramente, né, que faz parte dessa liberdade, né? Quando a gente fala de liberdade, está sendo tão falado hoje em dia, liberdade, é importante a gente dizer que a liberdade ela passa principalmente por uma liberdade econômico-financeira, né? Não podemos falar em liberdade quando as pessoas não têm o que comer. Quem fala de liberdade para uma população que não tem o que comer, não tem onde morar, não tem um trabalho, não tem aonde ter assistência médica à saúde, nós estamos falando de liberdade de forma mais plena. Então, assim, a educação tem sido vista hoje, nos nossos dias, pelas famílias, como algo redentor, libertador, né? E é por isso que eu tenho o maior prazer do mundo de fazer parte do PDT, que é um partido que tem na sua bandeira maior a defesa de uma educação pública de qualidade, em tempo integral. E, de novo, nós estamos hoje aí em torno de 50% já das matrículas de Fortaleza em tempo integral, e a meta é chegar em 100% dos jovens, adolescentes, nas escolas, podendo ter
além, né, do português, da matemática, ter atividades complementares para que ele possa sair da escola um cidadão com oportunidade, um cidadão com uma visão de mundo diferenciada e que de fato ele possa ser esse agente da transformação social da sua família. Então, é muito importante esse momento que a gente está vivendo, né, fazendo esse resgate histórico aqui, nós estamos vivendo um tempo novo, obviamente com outros desafios, com outros problemas, mas que eu imagino, né, eu acredito que a educação é o ponto central aí para a gente transformar a sociedade. Com certeza, é o caminho. É o caminho. Vereador, vamos só fazer uma pausa rapidinha, claro, e a gente volta já com o plenário da cidade. Fortaleza. A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Porque sua voz é a nossa voz. Seja ela escrita ou digital. Nossa voz está nas redes sociais e nas redes do futebol. Nossa voz está nas ruas. Nessa semana, a Câmara Municipal desembarca em Messejana. E em todo lugar. Seja bem-vindo ao Câmara Móvel. A voz que você escuta na Rádio Fortaleza 90,7. A União de Sustentabilidade. E que escuta você. Vamos iniciar mais uma sessão. A sua voz, a nossa voz, a nossa Fortaleza. Plenário da cidade de volta, e hoje estamos entrevistando o vereador Gardel Rolim. A gente conversou bastante no primeiro bloco sobre os serviços, né, sobre a Câmara mais perto da população, né? O vereador teve também essa iniciativa, ajudou nessa construção, né, de levar tanto serviço para as comunidades, que inclusive eu esqueci de perguntar no primeiro bloco, mas terão outras comunidades ainda que vão receber esses serviços, não é isso? Eu acho que a ideia inicial aí foi a gente testar esses serviços nas comunidades, levar toda a equipe da Câmara, né, com equipamentos e tudo para as comunidades, e acho que foi sucesso total. Então, eu imagino que, obviamente, provocado por mim também e por outros vereadores, esse serviço deve se estender ao longo dos meses, aí, dos anos, para que a gente tenha esse serviço lá nas comunidades, né? Eu acho que foi sucesso. De novo, é um momento que a Câmara tem para ouvir a comunidade e acho que está dando muito certo, e a gente espera que nos próximos meses a gente tenhamos aí a Central de Cidadania da Câmara em outros bairros, né, para de novo ouvir cada vez mais a população. Além desse trabalho, né, também forte, né, em relação ao social, também falamos um pouco da questão da saúde, mas o senhor também tem muitos projetos voltados para... Quer dizer, a gente falou da educação e o senhor tem muitos projetos voltados para a saúde, né? Um deles, né, que chama a atenção é a sociedade passar a enxergar a obesidade como doença que de fato é. Nós fizemos uma indicação, Clarice, ao Poder Executivo, né, que crie o Centro de Tratamento para Pessoas com Obesidade. E por que nós provocamos esse debate? Primeiro, porque a gente precisa entender que a obesidade é uma doença. E é um problema de saúde pública, né? Nós precisamos entender isso, obviamente, o poder público primeiro, e a gente também passar essa mensagem para o cidadão de Fortaleza, para a população. A população precisa entender que a obesidade é um problema de saúde, e precisa ser tratada, precisa ser devidamente acompanhada. Então nós estamos propondo que o município crie nas suas estruturas, né? Não precisa ter um prédio novo só para isso não, mas pode ser ou dentro do posto de saúde ou dentro da policlínica, crie um centro de tratamento e de acompanhamento para pessoas com obesidade. Ou seja, o cidadão que é obeso e que convive com isso e que sabe bem dos problemas que isso causa, porque vive na pele todas essas consequências, saiba aonde ele pode se dirigir, para qual local, e ter a certeza e a segurança que ao chegar nesses equipamentos de saúde, que pode ser um posto, pode ser uma policlínica, pode ser uma unidade dentro de um hospital, que ele vá ser atendido, que ele vá ser acompanhado, que ele vá ter acesso aos exames necessários, que ele vá ter acesso ao tratamento necessário, e se for preciso, inclusive uma cirurgia bariátrica que é comum em alguns casos. Então, de novo,
Primeiro ponto, a mudança da cultura. A população precisa entender que é uma doença. Segundo, o poder público precisa estimular a população a entender que isso é uma doença e procurar o tratamento. Terceiro, é ter um espaço de tratamento adequado para atender essa população. Então, esse é o pacote que a gente procura, né, fazer a defesa, levantar o debate, procurar os canais de comunicação para a gente falar do assunto, para que a população cada vez mais se conscientize. E pelo lado de cá é a gente, de alguma forma, cutucar, né, o poder público municipal, o poder executivo, que possa fazer um gesto nessa direção de ter esse centro equipado com um profissional treinado para atender essa população. Vereador, eu queria que o senhor encerrasse o programa fazendo um balanço, né, do trabalho até agora, né, com tantos projetos. Bem, assim, eu estou no segundo mandato, nós estamos finalizando aqui o terceiro semestre, né, há 1 ano e meio desse segundo mandato. Eu, neste mandato, na 19ª legislatura, eu tive o prazer de ser líder do governo municipal aqui na Câmara, né, que tem a responsabilidade de traduzir o pensamento do prefeito, de acompanhar as matérias. A gente tem uma gestão muito austera e que procura fazer aquilo que a população espera. Nós votamos aqui ao longo desse 1 ano e meio muitos projetos voltados, né, projetos sociais, projetos de incentivo à economia, projetos para a educação, projetos para a saúde. Podia citar aqui vários, né? Nós já aprovamos aqui contratação de profissionais para a saúde, para o IJF, novos cargos para o IJF, para a saúde mental, que é um problema que nós também estamos enfrentando com a pandemia. Aumentou muito os problemas de saúde mental. Então a Prefeitura de Fortaleza mandou para a Câmara e a Câmara avaliou e deu ok para 58 novos cargos para a saúde mental, para o IJF. Para a educação nós aprovamos mais de 2.000 novos cargos para professor. Né? Na área econômica nós tivemos aqui algumas matérias importantes, uma delas foi ainda o ano passado, que foi um incentivo para que a passagem de ônibus não fosse aumentada pelo seu 3º ano consecutivo. Eu já falei aqui do programa Nossas Guerreiras, que destinou 55 milhões de reais para financiar pequenos negócios chefiados por mulheres. Enfim, são muitas ações que fazem um conjunto de obras que tornaram Fortaleza a cidade com o maior PIB do Nordeste e com o orçamento maior das capitais do Nordeste. Então, isso é uma marca histórica, é muito importante. Fortaleza, inclusive, desponta hoje como um destino turístico mais procurado do Brasil, também baseado em tudo isso, além da infraestrutura que foi criada e vem sendo criada, né, porque não foi terminada ainda ao longo dos anos. Então, assim, Fortaleza vem num processo de desenvolvimento acelerado que é maior do que o desenvolvimento do Brasil. Então, isso é muito importante. O fortalezense precisa compreender mais isso. Ter informações cada vez mais concretas sobre essas ações da Prefeitura. Obviamente, a gente ainda tem, como eu disse aqui, problemas estruturais que a gente precisa se debruçar sobre eles, né? Sem desprezar tudo aquilo que eu já disse, do grave problema social que a gente teve em decorrência dessa crise sanitária que nós passamos. Então, é um momento difícil, é um momento delicado, em que a Prefeitura tem feito um esforço enorme, né, para chegar junto ao cidadão de Fortaleza para tentar mitigar esses problemas todos causados pela pandemia. E nós aqui na Câmara Municipal temos sido parceiro do Poder Executivo nisso, aprovando matéria, discutindo matérias, sugerindo matérias, né, para que a gente tenha aí o bom andar. Acho que Fortaleza está num lugar de destaque no Nordeste, mesmo com todos os problemas. E a gente espera aí que até o final do ano a gente possa de fato, né, assim, superar a pandemia de verdade e voltar a uma rotina normal e que Fortaleza volte aos trilhos, né, do desenvolvimento, da igualdade, uma cidade mais fraterna, mais justa, para que a gente possa evoluir socialmente, que é o que a gente tanto sonha. Isso aí, amém, né? Amém. Obrigada, vereador, pela sua presença. De nada, eu que agradeço. O Plenário da Cidade de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.